A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Mais uma manhã com propósito se iniciando neste momento. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, pela tua saúde, por tudo que Deus tem proposto a nós nesta manhã. Nós estamos numa terça-feira abençoada e eu quero profetizar neste momento já a bênção e a vitória sobre os teus sonhos, teus projetos, tudo aquilo que você tem almejado diante da presença do Senhor. Nós já estamos aqui para engrandecer e exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele nos deu mais um fôlego de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui, e assim o seu nome é glorificado. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, para te bendizer, para te exaltar por tudo que tu és, Senhor. Que nesta manhã de terça-feira nós possamos, Pai, ouvir a tua voz e sermos alcançados para aquilo que o Senhor tem, Pai. Senhor, que nós não venhamos deixar nada, nem ninguém, Pai, roubar a nossa bênção, que nós possamos guardar a tua palavra, que nós possamos confiar em ti, Senhor. Que nós possamos permanecer fiéis a ti, Pai. Porque, Senhor, a obediência, ela também fala de fidelidade, Senhor. Eu só entendo que a obediência se eu sou fiel àquilo que eu ouvi, Pai. Eu só entendo que a obediência se eu sou fiel ao meu Senhor. Porque a Bíblia diz, meu Pai, que é bem melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência fala de fidelidade. O Senhor não precisa estar, meu Pai, eu não preciso estar dentro do tempo para obedecer. Eu tenho que obedecer a todos os momentos, aqui na minha casa, no trabalho, aonde quer que eu esteja, Pai. Onde os olhos da humanidade não estão me vendo, Senhor, eu tenho que obedecer a tua palavra. Que não é quando todo mundo está vendo. Quando todo mundo está vendo é fácil. Mas a nossa luta, meu Pai, é quando nós estamos só nós, Pai. Só nós, Senhor. Que aí vem as tentações, vem, meu Pai, os maus pensamentos, vem as concupiscências, Senhor, e nós temos que obedecer, Pai. A tua palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que nós possamos estar sujeitos ao Senhor, à obediência ao Senhor, Pai. E nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir, Senhor. Eu não sei, meu Pai, qual é a necessidade do meu irmão nesta manhã. Eu não sei qual é o pedido dele, qual é o pedido dela, aquilo que eles estão precisando. Mas sei que o Senhor é um Deus provedor, Pai. E pela tua palavra, pela tua benevolência, por tudo que o Senhor tem, o Senhor pode operar um milagre. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus que tem propósito na vida humana, Senhor. O Senhor é o Deus que restaura, é o cumpridor de promessas, Senhor. Aleluia. Às vezes nós não estamos enxergando aquilo que o Senhor tem, Pai. Mas o Senhor já está fazendo a obra. É verdade. O Senhor já está mudando a situação, Senhor. Que nós possamos ser, Pai, prudentes no ouvir, Pai. Assim seja. Que nós possamos ser prontos ao ouvir, Sim. tardio ao falar e tardio ao auxiliar, meu Pai. Senhor, que nós possamos ser, meu Pai, manso como a pomba e prudente como a serpente, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ouvir a tua voz, meu Pai, em todas as coisas e saber, meu Pai, discernir, Senhor Jesus, aquilo que quer nos parar e saber discernir aquilo que quer nos apontar, nos afrontar, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos estar vigilantes, Senhor, porque não adianta só orar, Pai. A Bíblia diz, antes de orar tem que vigiar, é vigiar e orar, Pai. É vigiar e orar, Senhor. E se nós vigiamos a palavra, se nós guardamos a palavra, se nós temos, Pai, a palavra como valor, nós vamos vigiar. E depois, na oração, nós vamos ter intimidade contigo, Senhor. Porque nós vamos alcançar e guardar os tesouros que o Senhor tem nos revelado, Senhor. O particular, o íntimo, meu Pai, é para que nós venhamos conhecer e saber quem é o Senhor, porque o Senhor sabe quem é nós, Pai. O Senhor, na intimidade, nos revela aquilo que ainda há de acontecer, meu Pai. O que está nos proposto para acontecer, Senhor Jesus, aquilo que ainda não pensamos,
que não vimos, o Senhor está nos revelando. Sim, Deus. Mas se nós vigiarmos a Tua palavra, Senhor, Sim, Pai. não adianta nós sermos demagogos, hipócritas, ensinando aquilo que nós não vivemos. Sim, Deus. Mas nós temos que ensinar aquilo que nós estamos colocando em prática, Senhor. Não é o quem mais sabe, porque muitas das vezes o que mais sabe não vive, mas é o que vive aquilo que a Tua palavra diz. Sim, Deus. Então que nós possamos desta manhã, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Jesus. nos colocado, Senhor, meu Pai, dia após dia. E obrigado, Senhor, pela saúde, Sim. obrigado pelo pão, obrigado por mais uma manhã com propósito. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Pai do Senhor, missionária Alice, Pai do Senhor Luana, missionária Valéria já vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor, bom dia a todos. Louvor da harpa cristã número 370, grato a ti. Aleluia. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão Por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado a faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado a faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado a faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do Rogerinho, da Vilma, da Vera Vieira. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. 126. Aleluia. Aleluia.
Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já penecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe também a nossa irmã Cristiane Medeiros. A todos. Vê lá se está dando um atrito no quarto, no seu celular. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que tem aí nos ajudado, ouvindo a palavra do Senhor, tá? Graças a Deus também pessoas têm ouvido pelo canal do YouTube, tem crescido, graças a Deus aí, o ambiente, pessoas de outros países têm sido alcançadas. O propósito é alcançar vidas e glorificar ao Senhor, irmãos, tá? E eu quero louvar a tua vida, porque você também tem galardão, tá? Você também faz parte dessa bênção. Você ainda que não curtiu, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva lá, nos ajude, tá bom? Nós vamos para a palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Capítulo é o de número 7. Versículo é o de número 31 a seguir. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. O capítulo é o de número 7. O versículo é o de número 31 a seguir. Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro
e de Sidom. Foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abra-te. Abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Nós estamos vendo aqui que mais uma vez Jesus volta para a região gentia de Decápolis. A Bíblia diz que mais uma vez Jesus está lá com um propósito em Decápolis. Pastor, por que mais uma vez? Deus abençoe Kátia, Deus abençoe Vanessa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Bíblia diz que a primeira vez que Jesus chega em Decápolis, na região de Gadara, foi para curar um homem que estava miseravelmente endemoniado. Ele vivia nos cemitérios, arrastando correntes, nu. E a Bíblia diz que nessa mesma situação, Jesus liberta ele daquela opressão maligna. E os demônios vão para os porcos. Quando os demônios entram nos porcos, eles se lançam no despenhadeiro. Os homens daquela região, ao invés de se alegrar com a cura daquele homem que vivia atormentando e sendo atormentado, eles expulsam Jesus dali. Mas agora Jesus volta na região das 10 cidades gentias. E quando Jesus chega ali, alguém vai trazendo um homem que era surdo e gago. Jesus está chegando, né? Está saindo dos territórios de Tiro e de Sidom, está indo aos confins de Decápolis. Lá mesmo, no final, bem nos confins, para levar luz, para levar libertação, para levar restauração. Agora, quando Jesus chega, alguém já vai trazendo, já estão trazendo e rogando-lhe, né? Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Agora eles estão olhando e sabendo, vendo que Jesus tem poder, eles estão dizendo, impõe as mãos sobre ele, que ele vai receber a cura. Mas Jesus faz diferente. A Bíblia diz que Jesus não faz esse milagre diante da multidão. A Bíblia não diz agora que Jesus libera uma palavra tão somente e aquele homem é curado, não. Neste dia é diferente, nesta ocasião aqui é diferente. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele sabe a forma e a maneira dele trabalhar. Às vezes você está orando e dizendo assim, Senhor, faz desta maneira, faz desta maneira, faz desta maneira. Não, tem que mudar a oração. Senhor, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Às vezes nós estamos, irmão, liberando palavras para Deus agir conforme nós queremos e não vai ser assim. Nós temos que dizer para Jesus fazer conforme o seu querer e a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus tira ele à parte, versículo 33, se você quiser acompanhar. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhes
os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. A Bíblia diz que Jesus faz algo diferente nesse milagre aqui. Jesus coloca os dedos sobre os ouvidos daquele homem que era surdo. E, cuspindo, toca-lhe na língua. Nós temos que entender, irmãos, que duas coisas estão comprometidas na vida deste homem: a audição e a fala. E eu só falo bem se eu ouvir bem. E eu só guardo se eu ouvir, não é escutar. Escutar é escutar um barulho, escutar é escutar o que está longe. Agora está passando um carro lá na rua, eu estou escutando. Mas ouvir fala de intimidade, fala de perto, né? Por isso que Deus sempre fala: ouve a palavra do Senhor, né? Ouve. Porque escutar é escutar qualquer barulho. E agora Jesus está com os dois dedos nos ouvidos daquele homem. E cuspiu, tocou na língua. Alguém pode estar dizendo: não, é muito nojento. Ei, irmãos, Jesus sabe a maneira de trabalhar. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que está gravado em nossa vida. E eu já quero falar para mim e para você nesta manhã: o que nós estamos escutando e dando ouvido? O que nós estamos escutando e dando ouvido? Porque se nós estivermos ouvindo a voz do Senhor, nós vamos estar fazendo o que lhe apraz, a vontade do Senhor. Mas se nós estivermos escutando, irmãos, eu quero dizer o que o escutar nos traz de malefício. Escutar, nós não vamos saber se é verdade, primeiro ponto. Escutar, nós não vamos conferir o que a palavra está dizendo. Escutar, nós não vamos permanecer, porque nós vamos escutar um murmúrio, e nós vamos ter como verdade, porque nós não ouvimos. Nós vamos ficar com aquilo que nos disseram. Mas o ouvir não. O ouvir nos traz firmeza. O ouvir nos traz permanência. O ouvir nos traz posição. Pastor, por quê? Quantas pessoas você já não ouviu, já não escutou, falando de outras? Quantas pessoas você já não ouviu, falando de situações de vida alheias que nem era verdade? Mas porque nós escutamos, nós demos ouvidos. E tínhamos aquilo como verdade. Irmãos, tem gente falando aí e a gente estamos escutando. Que neste tempo Jesus não cura mais. Era no tempo dos apóstolos. Era no tempo que Jesus estava andando como homem na terra. E a palavra não diz isso. A palavra diz que Jesus permanece o mesmo. Hoje, amanhã e para todo sempre. Nós estamos escutando coisas que está nos trazendo condição de liberar a palavra. Porque se eu ouço mal, eu vou falar o que eu estou ouvindo e nem é na raiz da verdade. É aquilo que o meu ouvido captou com um agravo. Pastor, é sério, é sério. Quando Jesus tira aquele homem do meio da multidão, Jesus está chamando ele para um ambiente de intimidade, para um ambiente de posição, de restauração. Se nós ficarmos querendo só escutar, nós nunca vamos dar ouvidos para a palavra. E Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então não tem outra palavra, é pela palavra de Deus. O pastor Eduardo pode falar, mas se não for direcionado por Deus, não vale nada. O presidente da República pode falar, se não for direcionado por Deus, não vale nada. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem autoridade, irmãos. E se nós dermos ouvidos, não escutar, ouvir, nós vamos colocar ela em prática. Quando Jesus está colocando os dedos nos ouvidos daquele homem, Jesus está dizendo: eu estou reconstruindo o tímpano. Eu estou reconstruindo aquilo que não poderia mais ouvir. Eu estou restaurando a audição. Para que aquele homem pudesse ouvir. Deus abençoe, irmão Clodoaldo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando Jesus cuspiu,
e tocou-lhe na língua a restauração da fala. Sabe por quê? Vamos aqui para o ambiente espiritual. Jesus estava transmitindo palavras de vida para ele. Jesus transferiu da sua própria boca para a boca daquele homem. Pastor, que loucura é essa? É Jesus, irmãos. A revelação é essa. Nós estamos com palavra de muitas pessoas dentro da nossa boca, dentro do nosso coração, porque nos transferiram, nos causaram ódio. Tem pessoas, irmãos, que não voltam para a igreja porque ouviu alguma coisa de um irmão que é em verdade, por causa de uma situação, de uma falha. E não volta para a igreja. Tem pessoas mentindo ao respeito de homens e de mulheres de Deus, ou de pessoas de vizinhança. E nós estamos comprando isso aí porque nós escutamos. Mas nós não nascemos para escutar, nós nascemos para ouvir. Para que esse negócio, que o inimigo do seu amigo é seu inimigo. Não. Nós temos que trazer a comunhão, irmãos. Jesus já logo fez algo, tirando do meio da multidão, dizendo: eu vou ter um tratar particular contigo. Eu vou ter um particular diferente com você aqui. Eu vou te restaurar por completo. A Bíblia diz que depois que Jesus toca na língua dele, Jesus olha para os céus, enche o teu peito de ar, dá um grande suspiro. E esse suspiro é um suspiro, um gemido no original, se você for pesquisar. É algo que vem de dentro de Jesus. E Jesus fala, Efatá, que traduzido é, abra-te. E Jesus, ele está pronto para fazer o Efatá nesta manhã, na minha e na tua vida. Ele está pronto para fazer o Efatá na minha e na tua vida. Glória a Deus. Minha cunhada entrou aí. Glória a Deus, não é mais a cunhada misteriosa. Colocou uma foto dela e do Silvio agora. Aleluia. Então nós vamos olhar o ambiente espiritual que Jesus leva aquele homem. Jesus traz ele, separou. Você já percebeu que Jesus, ele sempre vai ter um encontro conosco em algum lugar quando nós estamos longe da presença dele? E ele vai nos levar para um lugar separado, um lugar de intimidade. Ele vai até fazer algo no encontro. Mas depois Jesus nos leva no lugar de intimidade, irmãos. Vai ter algo no contato direto. Mas Jesus, ele quer nos separar, sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar contaminados com o mundo. Tem muita coisa, irmãos. Tem muita coisa em jogo. E não é a sua casa, não é o seu carro que está em jogo, não é o seu trabalho que está em jogo, é a salvação da tua alma que está em jogo. É a salvação que Jesus nos propôs pela morte vicária de cruz que está em jogo. Se nós ficarmos só escutando e não dermos ouvidos, vai dar ruim isso aí. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Deixar Jesus operar. Deixar Jesus fazer conforme lhe apraz, conforme lhe dá prazer, conforme a tua vontade. Jesus clama, Efatá, que é abre-te. E aquele homem, logo se abriram os ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. O propósito de Deus é cumprir aquilo que já estava proposto pelas profecias, irmãos. Isaías já tinha profetizado sobre Jesus no capítulo 35. Se você ler no capítulo 35, ali a partir do versículo 1, eu só quero ler e frisar o versículo 5, que é onde nós estamos nesta manhã. Que diz assim, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Era uma profecia da grandeza e a glória do reino messiânico. Nós estamos limitando Jesus, irmãos, de abrir os nossos ouvidos, de mudar nossas palavras. Ah, pastor, mas eu ouvi uma vida
na minha casa, na minha família, no meu viver. E eu tenho isso como verdade. E essa verdade caiu por terra hoje, porque é a verdade que há em Cristo Jesus. Isso que você tinha como verdade tem que ir embora hoje. Tem que sair hoje e deixar entrar a verdade que é em Cristo Jesus, irmãos. Podem falar o que quiser. Podem querer reformar a Bíblia, podem querer tirar a Bíblia, podem querer fazer o que quiser. Mas quem conhece a verdade que é em Cristo não consegue revogar ela, não, irmãos. Nós podemos até falar, pastor, não, nós não conseguimos revogar ela porque tudo está em Cristo Jesus. Jesus está consertando aquilo que está quebrado, está dando audição. Nunca mais aquele homem ia ser surdo, nunca mais. E nem gago. Porque ele ouvia bem e falava perfeitamente. E Jesus quer que nós ouvimos a tua palavra. Eu não sei que palavra foi liberada na sua vida essa semana, eu não sei. Eu não sei o que te disseram sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o lugar que você mora, eu não sei. Mas eu sei que Jesus muda a situação. Eu sei que Jesus quer que nós ouvimos a tua voz, a tua palavra. E nós falamos de Jesus. O efatá de Deus, de Jesus, tem que acontecer na nossa vida. O abra-te, que vem tirar a impossibilidade. O abra-te, que vem tirar as coisas que as pessoas estão olhando e dizendo não vai acontecer. Eu não vou dizer só de mim, mas faz uma retrospectiva da tua vida. Quantas pessoas falaram que nós não íamos chegar em lugar nenhum? Por causa do nosso estereótipo. Isso não foi só comigo. Quantas pessoas disseram para mim, para você, às vezes não disseram diretamente, mas chegou aos nossos ouvidos. Entenda o que eu estou falando. Chegou aos nossos ouvidos. E é para nós ficarmos com raiva? Não. É para nós glorificarmos a Deus e apresentar o mesmo Jesus para essas pessoas. E aonde Jesus nos colocou, irmãos? A impossibilidade humana. Na impossibilidade humana Jesus opera. Quando Jesus olha para o céu e diz, efatá, ele está dizendo, Pai, acesso agora no reino espiritual. Pai, abre a porta agora do reino espiritual e concede a este homem a totalidade daquilo que ele precisa. Porque Jesus, ele nunca veio falar dele mesmo, irmãos. Jesus sempre veio apontar ao Pai. Jesus é o intermediador entre o Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse. Tá? Não é o pastor Eduardo dizendo. Então nós temos que entender que para o abra-te de Deus acontecer, que efatá e abra-te é a mesma coisa, não é palavra mágica efatá. Não é algo que nós temos que ter, agora eu vou falar efatá, o milagre vai acontecer. Não, é declarar o abra-te de Deus. O abra-te de Jesus, dizendo, eu não aceito mais essa impossibilidade na minha vida. Eu não aceito mais eu ouvir a palavra e não guardar na tábua do meu coração. Ela entra por um ouvido e sai por outro, porque, irmãos, nós só estamos escutando. Quando nós dermos ouvidos, a palavra vai permanecer. Quando nós dermos ouvido, tenha certeza que nós vamos guardar a palavra. Escutar, ela vai embora. Na primeira dificuldade. Porque escutar não é algo de contato. Ouvir é. Escutar, passou, acabou. Passa aqui alguém fazendo barulho, eu escuto. A pessoa passa com aquelas bicicletas motorizadas. É cachorro latindo. É tudo. Mas passa. Mas ouvir não. Ouvir continua. Entra no cérebro, no intelecto, desce no coração e eu estou blindado por aquilo que a palavra me falou. Eu estou blindado por aquilo que a palavra quer fazer na minha vida. E a restauração, ela é de dentro para fora. Quando Jesus coloca o dedo, ele libera a palavra e depois aquele homem é curado. É pela palavra que nós vamos ser ministrados, irmãos. Não tem outra coisa, tá? É pela palavra. E o Senhor está dizendo para nós,
Não ficarmos só escutando. Eu escuto. Sabe por quê? As pessoas falam assim, não, eu vou lá escutar a palavra do Senhor porque eu sou simpatizante. Jesus não chama simpatizante. Jesus chama servo e depois que o servo conhece Jesus, ele se torna filho. O simpatizante, ele nunca vai ser filho, porque ele só quer ouvir, só gosta de ouvir a palavra, mas ele não quer praticar. Porque ele já se coloca no lugar de simpatizante. Eu não tenho nada contra, simpatizante eu não tenho nada contra nem nada a favor. Para mim, é indiferente. Mas Jesus não chama simpatizante. Jesus chama servo. E quando o servo entende quem é Jesus, que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que eu amo esse versículo, e todos quantos creram no teu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há uma situação de chegar como servo. Pastor, mas muitas pessoas chegam precisando de algo, precisando de mudança. Eu também cheguei assim. Mas nós não vamos permanecer assim, porque nós vamos ter um encontro direto com Jesus. Eu não estou falando da causa que você está chegando no Evangelho. Eu estou dizendo que nós não podemos concordar em ser um simples simpatizante. Eu simpatizo com aquela fé ali, ó. Eu sinto bem ouvindo a palavra. Tudo bem, nós também sentimos bem ouvindo a palavra. E que maravilha é isso. Mas nós temos que nos aprofundar em conhecer e saber quem é Jesus. Porque uma coisa, irmãos, é nós escutarmos sobre algo. Outra coisa é nós ouvirmos. Ouvir nos causa intimidade. Quem quer intimidade vai se aprofundar mais. Quando eu estou lendo um livro, eu me lanço de cabeça para esmiuçar, para buscar tudo aquilo que tem naquele livro. Porque eu quero ter intimidade com aquilo que eu estou buscando. Quando eu estou meditando na palavra do Senhor, eu quero ter intimidade com aquilo que eu estou buscando na palavra do Senhor. Aquele texto bíblico, ele tem que fazer parte de mim. Eu tenho que pôr ele sobre a minha vida e praticá-lo. Mas o primeiro ponto, eu estou disposto a deixar Jesus tirar eu do meio da multidão? Eu estou disposto a seguir Jesus para onde ele quer me levar? O primeiro ponto é esse. Ó a revelação do céu. O primeiro ponto é deixar Jesus nos levar, nos guiar para onde ele quer. Segundo, quando Jesus for tratar minha audição, eu vou deixar ele tratar minha audição? Quando Jesus for tratar a minha boca, a minha língua, as minhas palavras, eu vou deixar Jesus tratar? Irmãos, eu como pastor, eu quero dividir algo com você, para você entender e nós vamos concluir já esse texto. Muitas pessoas me procuram para aconselhamento, para tirar dúvidas, para saber pela Bíblia se estão certos ou errados. Tá? E nós vamos para a palavra. Só que algumas, ou vamos dizer a metade delas, depois desse aconselhamento, de participarmos da Bíblia e dizer o que a Bíblia está falando, a Bíblia está nos levando à direção, a minha maior tristeza é não devo falar e não ser ouvido. Porque muitas das vezes eu não vou ser ouvido mesmo. Mas a minha maior tristeza é estar falando da palavra de Deus, porque a pessoa perguntou. A pessoa pediu. Isso é certo ou errado? Pela palavra é errado. E aí a pessoa romper contato comigo, do nada, ou se afastar e fazer tudo o contrário daquilo que ela veio buscar. Só o que acontece? Pastor, o senhor fica orando para o mal acontecer? Não. O senhor fica bravo? Eu não. Mas acontece que não vai demorar muito, a consequência má vai chegar. E aí a pessoa quer colocar Deus na situação, mas Deus falou, não, Deus falou completamente ao contrário. Não, mas hoje diz que pode. Irmãos, nós não podemos ficar andando querendo um ouvido ouvir e o outro escutar. Vai causar confusão na nossa mente.
Eu estou com um pé na igreja para obedecer Jesus, estou com um pé no mundo querendo viver conforme eu quero. Não vai dar certo. Ô pastor, não vai dar certo. Para acontecer o abra-te de Deus, nós temos que estar conduzidos por Jesus. Jesus não falou abra-te para toda aquela multidão. Jesus não falou abra-te para todo cego e para todo surdo, para todo mudo ali, não. Jesus falou para aquele, especificamente para aquele homem. Sabe por quê? Porque ali haveria uma mudança. Trouxeram já rogando Jesus para impor a mão. Jesus falou, não, dessa vez não vai ser imposição de mão, não. Vai ser algo mais profundo. Vai ser uma cirurgia espiritual aqui. Ó, dedo no ouvido e cuspe na língua, tocou na língua, ou começou a ouvir bem e falar perfeitamente. O que nós estamos vivendo, nós queremos o abra-te de Deus, mas nós não queremos deixar Jesus curar. Um dia eu estou na igreja fervoroso, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, dizendo que eu sou cristão. No outro dia eu estou cabisbaixo, querendo desanimar tudo e colocando a culpa em outra pessoa. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se eu sou sal da terra e luz do mundo, é eu que tenho que levar a diferença que está na minha vida, Cristo. Não é eu que tenho que ser contaminado por aquilo que o mundo está ditando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós queremos o efatá de Deus, de Jesus na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a obedecer. Nós não estamos dispostos a ouvir o que Jesus está dizendo. Esses dias mesmo, nós estávamos orando e pedindo direção para o Senhor. E o Senhor, de uma coisa particular minha e da minha esposa, tá? Eu não vou falar o que é, porque é causa nossa. Mas até o momento, o Senhor não nos respondeu. Pastor, e o senhor parou de orar? Negativo. Nós estamos orando. O Senhor já respondeu outras coisas. Mas isso ainda o Senhor não respondeu. Não é que ele não vai responder. Não é que parou por aí. Não é que findou. Mas nós estamos duvidosos porque nós não queremos obedecer. Escuta só e medita comigo. O Senhor está falando, fica aqui, ó, permaneça aqui. Nós achamos melhor ir para lá. Ó, eu vou pegar aqui esse caminho aqui, eu já conheço, porque outra hora eu fiz isso aqui e deu errado. Jesus não está perguntando se deu errado outra hora. Agora vai dar certo se você confiar em Jesus. Tá? Jesus também poderia dizer, ó, fui uma vez lá em Gadara, fui expulso e fiz o bem, não vou mais não. Mas agora ele volta nos confins, ou seja, lá no final, quem sabe na última cidade de Decápolis. Quem sabe no último estágio de Decápolis, para curar um surdo e gago. Ei, não há impossibilidade para Jesus, Jesus nos ama. Jesus, ele quer que abra todas as áreas da nossa vida. Mas as áreas que Jesus está preocupado em abrir primeiro, e que nós queremos, que nós temos que dar crédito, é a área espiritual, irmãos. O que nós temos ouvido da palavra e praticado? Eu não estou aqui para te julgar. Isso é uma palavra para todos nós. O que nós temos praticado na palavra do Senhor e nós sabemos que é certo e o que é errado. Ah não, mas ninguém está vendo, pastor. Jesus está vendo. Tá? Porque não vai ter diferença. A Bíblia diz que no último dia vai chegar aquele, Senhor, preguei no seu nome. Eu posso chegar lá e dizer, preguei, expulsei demônios, o Senhor usou para curar pessoas. Teve pessoas que aceitaram a Jesus, teve pessoas que reconciliaram, teve pessoas que receberam as bênçãos. Mas ele diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o dom, irmãos, ele pode estar trabalhando. O dom, ele pode estar acontecendo, porque Deus zela e vela pela tua palavra. Mas de ouvir ao Senhor e manter-se na posição. O pecado continua sendo pecado. O erro continua sendo erro. O engano continua sendo engano. E a mentira continua sendo mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E todos que estão na mentira são filhos do diabo, irmãos.
Então não há como passar colocar uma peneira aqui sobre o sol e dizer, vai nessa tua força, você vai vencer, vai nada. Vai quebrar a cara e ainda vai dizer assim, foi o pastor que falou para mim ir e eu quebrei a cara. Por isso que eu quero que você entenda, Jesus está curando na totalidade. Ei, Jesus está chamando para perto, está chamando para um propósito novo. O momento de decisão é hoje, não é amanhã. Não adianta também você ficar ouvindo, participando, mas não tomar posição, irmãos. Você tem que deixar a palavra penetrar. Rompe a dúvida, rompe o medo, rompe a dificuldade. Por muito tempo da minha vida eu andei pensando o que os outros vão pensar de mim. Eu estava errado. É o que Jesus pensa de mim. Porque ainda que o mundo nos desaprove, os céus estão nos aprovando, glória a Deus por isso, irmãos. Porque o evangelho não é ter amigo em qualquer lugar e todo mundo vai bater nas suas costas, não. O evangelho é, diferente. Ah, pastor, quem tem a presença de Cristo chega no lugar e muda o ambiente. Verdade, verdade. Às vezes muda para melhor, mas às vezes o ambiente se vira contra ele. Porque a luz chega, e se a treva estava reinando até a luz chegar, ela vai querer dividir o espaço, ela vai querer reinar também. E nós não podemos deixar ali dividido meio a meio. Ou a luz entra na totalidade e toma o lugar, ou as trevas que vai vencer. Você está falando de Jesus, mas a tua obra não condiz com aquilo que você está falando, irmão. Você está falando que ama a Cristo, mas na primeira dificuldade que é abandonar a presença. Eu uso um exemplo simples. E as pessoas até riem às vezes. Mas é verdade. O seu patrão, ele chega num dia mau lá. Com a cabeça fervendo, ele te humilha. Ele fala um monte para você sem você merecer. Mas você não larga o emprego. O mercado que você compra uma vida toda lá. Você pagou no arroz mês passado, vamos supor 25, amanhã está 40. Você vai lá e compra o arroz. Porque você tem que comer. Você foi no posto de saúde, alguém lá te atendeu mal. Você volta lá porque você precisa de atendimento. Mas na igreja, na presença de Jesus, que nós só temos benfeitorias, e quando Jesus fala não para nós, é para nos livrar do mal, é o primeiro sentimento que vem na nossa cabeça. Eu vou abandonar tudo, eu não vou mais na igreja não, as lutas aconteceram. Por quê? Porque só ouviu, nunca escutou. Só escutou, nunca ouviu, melhor dizendo. Só escutou, nunca ouviu. Porque, irmãos, antes de causar emoção na nossa carne, qualquer coisa que vem da palavra do Senhor, ela vai nos dar direcionamento. Ela vai nos colocar na posição certa. O ouvir nos traz fé. O escutar, não. O escutar traz ira, o escutar traz contenda, o escutar traz mentira como verdade, o escutar traz dissensão, divisão, e a Bíblia diz que casa dividida não subsiste, mas o ouvir não. O ouvir traz paz, o ouvir traz comunhão, o ouvir traz fé, o ouvir traz um novo amanhã, acreditando nas promessas. Quando Jesus enche o teu peito de ar e diz, a Éfata abriu, as correntes caíram. E o Senhor está dizendo que as correntes estão caindo nesta manhã. Para de escutar e achar que está ouvindo. A palavra de Deus, ela nunca vai nos deixar num lugar confortável, irmãos. Nunca. Mas ela vai nos confrontar para nos colocar melhor do que nós fomos ontem. Ela vai nos confrontar. Às vezes você está parado e dizendo, foi por causa de fulano. Não, não, foi por causa de você. Às vezes você não está fazendo, ninguém me deu a oportunidade. Não, não, Jesus te deu a oportunidade, é que você não agarrou. É que você achou que seria fácil, olha, vai acontecer e acabou. Não vou ter luta, não vou pagar o preço. Não vou ter afronta. Eu vou chegar lá, vou fazer o que Jesus me confiou e acabou. Não, irmãos, vai ter afronta, vai ter luta. Pastor, mas é lá na igreja, é na igreja que tem os problemas para ser resolvidos. Lá tem gente de toda forma,
com todo pensamento, com todo tipo de criação, que precisam ser transformadas pelo Evangelho. E elas estão ali na igreja porque elas precisam ser transformadas. Mas na igreja não pode ter isso. Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. A igreja que nós estamos falando é lá no céu, ó. É no reino celestial. É a nova Jerusalém. É quando Jesus vir nas nuvens e dizer, subi cá, vinde, benditos de meu Pai. E a Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, nossos corpos serão transformados. Essa casca aqui vai ser transformada num corpo incorruptível. Lá não vai ter mais doença, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter ranger de dentes. Pastor, mas o senhor não está falando de um surdo e gago? Sim. Mas se eu não ouço, eu não falo. E se eu não falo, se eu não liberar palavra, se eu não professar palavra, eu não creio. Então eu tenho que ser sarado da audição e ser sarado também na minha boca, na minha língua. Tem pessoas, irmãos, que só proferem derrota sobre a tua vida, o Senhor está me dizendo aqui. Alguém fala mal da tua família, você fala, é verdade, olha lá aqui, que miséria que é. Ei, irmãos, para com isso. Fala, não, o sangue de Jesus já lavou, é promessa de Deus. Ainda que quem está de fora não esteja vendo, você tem que acreditar. Eu era um zero à esquerda depois de ninguém, irmãos. Viciado no crack, cocaína, tiner, benzina, cola, entrei para o mundo do tráfico. Se achava o cara. Até cair numa sarjeta, porque o mundo só se vale o que se tem. Aí Jesus estendeu a mão para mim. Eu era o mais improvável, vamos assim dizer, o mais. Mas o Senhor também me escolheu, assim como escolheu você, escolheu a tua família, escolheu os teus filhos, escolheu a tua parentela, mas nós temos que colocar em prática. Ouvir o que Jesus está nos dizendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem que ser isso proclamado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor até que esse versículo se cumpra na nossa vida. E nós dissermos, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando Jesus cura ele já começa a ouvir perfeitamente e falar perfeitamente. Então ele já não tem mais agravamento, já não tem mais dificuldade. Todo entendimento grego, romano, toda filosofia grega, romana cai por terra hoje, nesta manhã. Todo entendimento errôneo cai por terra hoje, nesta manhã. Tudo aquilo que nós aprendemos outrora, irmãos, que é misticismo, que é esoterismo, que é feitiçaria, nós achamos que é coisa de bênção para a nossa vida, não é. Nós vamos deixar hoje em nome de Jesus. Se João 8,32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos que conhecer a verdade que é em Cristo. O versículo 36 diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Mas tem que ter um algo a mais. Se nós lermos ali no versículo 17, que eu vou ler com você, para não dizer assim, o pastor tá falando coisa da cabeça dele. Não, vamos lá. Tem algo novo aí. Vamos lá. Melhor dizendo, versículo 27. E disseram assim, mas não entenderam o que lhes falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, o Pai. Não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não é para qualquer um.
Tem que permanecer na palavra do Senhor para ser discípulos. Tem que crer em Jesus, permanecer na palavra para ser discípulo. Aí versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O erro de muitas pessoas, irmãos, é querer tomar posse da palavra e não querer ser discípulo. Querer tomar posse da palavra só para crer naquele momento ou como um escape. Não, tem que haver um casamento. Jesus está nos chamando para algo novo. Vamos lá. E Jesus está ordenando que ninguém falasse nada. Mas quanto mais lhe proibia, versículo 36, mais era divulgado. Né? Mais o divulgado. Quanto mais nós andarmos na presença de Jesus no lugar de humilhação, mais a obra de Cristo aparecerá na nossa vida. Mais Jesus reinará em nós. Mais Jesus estará em nós, irmãos. Vamos lá. E admirando-se sobremaneira, dizia, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Vai deixar Jesus fazer essa benfeitoria na tua vida? Vai deixar Jesus fazer essa benfeitoria na totalidade? Jesus quer liberar o éfata, o abra-te de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que estar em propósitos, tá? A mudança só vai acontecer quando nós crermos na mudança, e a mudança começa em nós, tá bom? O ponto de partida para mudar ao redor, tá? É nós, não é o que está lá fora. É nós. Quer que o ambiente mude? Ouça a palavra do Senhor e pratique. Quer que a tua casa mude? Ouça a palavra do Senhor e pratique. Quer que as coisas voltem ao lugar ou permaneçam no lugar? Ouça a palavra do Senhor e pratique. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Ah, esse pastor está por fora. Eu não estou por fora. Eu estou por dentro da palavra. E estou recebendo do Senhor a revelação. O Senhor está tratando com vidas. E o Senhor me fala dessa maneira. Tem pessoas relutantes dizendo, não, eu não faço. O erro não foi eu que fiz, não foi eu que cometi, não foi eu que fiz isso, não foi eu que fiz aquilo. O Senhor está dizendo, ei, o melhor do que ter razão, porque nem sempre nós estamos certos, nós vamos ficar com razão. Jesus sempre esteve certo, mas ele nunca brigou por razão, mas em sim concluir a palavra e a vontade de Deus. Não é eu que tenho que ficar me justificando, irmão. Não é você que tem que ficar se justificando. É Jesus que nos justifica. Nós somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus. Falou, deixa eu falar, não sendo verdade, nós não damos argumento para o diabo falar de nós. Nós não damos armas para o diabo entrar e fazer arruaça na nossa vida. Perdoa. Ouça o que Jesus está dizendo. Ouve, melhor dizendo. Ouve. Não escute. Não escute, ouve. Porque às vezes nós saímos da igreja, irmão, 5 minutos, nós esquecemos o que foi pregado, a palavra de Deus que foi pregada. Às vezes nós lembramos de uma música secular do tempo que nós estávamos lá no mundo. Lembra até o passinho, eu acho que fala, dá um flashback na cabeça, sei lá se é essa a palavra. Mas a palavra que foi ministrada 5 minutos, depois que acabou o culto, nós não lembramos. Nós não lembramos nem o livro que foi ministrado. Nem o versículo-chave que tocou, que abriu o acesso à nossa vida. Porque nós só estamos escutando. Nós entramos com problema e não jogamos, não lançamos nos pés de Jesus. O lugar de levar problema é a igreja mesmo. Ah, mas todo dia tem problema, todo dia precisa ser restaurado, não tem problema. Lá é o lugar de restauração, a igreja é o lugar de restauração. Lançou aos pés de Jesus, porque às vezes as pessoas sem entendimento ainda estão na ignorância. Deixa o seu problema lá fora. Não, deixou lá fora, ele fica esperando. Batendo o pezinho, chega lá, tem 2, é irmãos gêmeos. Não, entrou com problema, entrou para cultuar, fala, Senhor, eu cheguei aqui, o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Mas eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Eu preciso cultuar ao Senhor, Pai, e lançar aos teus pés. E agora eu não vou mais lutar com as minhas mãos, eu vou entregar nas tuas mãos. Porque nós não estamos guardando. O salmista disse, né? Escondi a tua palavra, escondi na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, porque a Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio.
Se é de Jesus, nós vamos falar de Jesus. Se é de derrota, nós vamos falar de derrota. Se é de pecado, é só pecado. Se é de fofoca, é só fofoca. Pode até esconder. Pode até fazer algo, né? Querendo esconder, maquiar. Mas uma hora vai aparecer. E nós temos que ser cheios de Jesus. Porque tudo ele faz bem. Tudo ele faz bem. Você pode proferir comigo? Tudo Jesus ele faz bem. O abra-te de Deus é para nós nesta manhã. O abra-te de Deus é para acontecer na nossa vida, irmãos. Não é só na vida daquele surdo e gago, não. É na nossa vida. E Jesus quer abrir todas as áreas. Tudo aquilo que está fechado, Jesus tem o poder. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 3, que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E quando fecha, também ninguém abre. Jesus está dizendo, já fechei ciclos e por que você quer voltar e abrir o ciclo? Já fechei situações e por que você fica batendo nessa porta para abrir? Já foi. Ei, larga de saudosismo, larga de saudosismo. Jesus tem caminho novo, coisas novas. O passado não serve de testemunho. Tão somente. Não é para, mas na época de fulano, na época de ciclano, já passou. Agora é nós, é nós. Jesus escolheu nós. Mas quando mas quando fulano... Não, agora é nós. Chama a responsabilidade para você, assim como eu estou chamando para mim nessa manhã. Porque os homens só chegaram e rogaram. Rogaram a Jesus para curar o homem. Mas quem foi com Jesus só foi o homem. Trouxe a parte, tirou a parte. Jesus está dizendo, eu quero te levar para um lugar de intimidade. Chama eu para esse lugar de intimidade. Vem até a mim rogando, que eu vou te levar para esse lugar de intimidade. Esta é a palavra que nos é proposta nesta manhã. Quer receber, mas não quer renunciar. E todas as manhãs Jesus está falando de renúncia, irmão. Não é o pastor que riscou o disco, não. Renuncia. Não viva com medo na confiança de Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural confiando no natural. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo se nós quisermos viver o sobrenatural confiando no natural. Não. Deus está fazendo o sobrenatural através do seu Filho amado sobre a nossa vida. Então confie e espere em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor. Deus abençoe a todos. Eu quero aqui louvar a Deus pela tua vida, por nos emprestar os seus ouvidos. E eu tenho certeza que assim como eu, você tem sido ministrado todas as manhãs. Assim como eu, você tem recebido da parte do Senhor. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela tua vida que nos acompanha nesta live. Também no canal do YouTube. Graças a Deus, né, me mandaram um recap da semana. Pessoas foram alcançadas. Teve acesso em outros países, tá? Pessoas têm compartilhado essa live e você também tem parte nisso, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá para nós conseguirmos propagar para o maior número de pessoas, tá? E eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Fica na paz com esta palavra. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor, tá? E todos os dias às 10 horas da manhã, pastor Eduardo, missionária Valéria, e o integrante mais importante, o Espírito Santo, está aqui nesta manhã. Todas as manhãs, tá? Porque o dia que o Espírito Santo não descer, não tiver, não falar, nós não vamos fazer, tá? Nós não vamos ficar enchendo linguiça, não. Aqui não é um talk show, não é um stand-up comedy, mas é para propagar a palavra do Senhor. E tem tido muitas visualizações, e eu creio que pessoas têm sido curadas, libertas. Algumas pessoas entram em contato com nós, testemunhando que a palavra libertou, que a palavra curou. Mas se a pessoa não está dando testemunho aqui ao vivo, ou falando para postar, nós não vamos postar, tá bom? Mas o importante é que a palavra fale com você. O importante é que você seja liberto. O importante é que você seja restaurado. E receba da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem para oferecer. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Obrigado por esta manhã, Senhor Jesus, de terça-feira. Amanhã do efatá do Senhor, do abra-te do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela posição que o Senhor tem feito. Tudo o Senhor faz bem, Pai. Tudo o Senhor, meu Pai, renova, restaura, alcance, Senhor. Pai, que na nossa simplicidade, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado
nós possamos ser canais de bênção para vidas e famílias, Pai. Que os nossos irmãos que têm sido alcançados e têm testemunhado, às vezes não testemunha para nós, mas testemunha para outras pessoas, na igreja a qual ele faz parte, que o Senhor entrou com providência, Pai. É isso, Senhor, que nos move, Pai. É isso que nos move, fazer a tua vontade e o teu querer. Que nesta manhã os teus filhos recebam da tua parte, Pai, a bênção, a vitória, Pai. As aberturas de cadeias, Pai. De conhecimentos que outrora tinham como verdade, caiu por terra. De conhecimentos que outrora pareciam certo, mas caiu por terra, Pai. Mas agora nós queremos trilhar um novo caminho. Nós queremos permanecer na verdade que é em Cristo Jesus. Então fale conosco nesta manhã, Senhor meu Pai. Permanece nos ministrando, Senhor. Permanece nos envolvendo na glória do Senhor, Pai. Permanece, Espírito Santo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Senhor, e toda razão hoje ela cai por terra, porque nem toda razão, Senhor meu Pai, é para edificação. Porque o Senhor disse, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti e chegou na hora da oferta, nós temos que deixar a oferta, reconciliar com ele, Pai, e depois vir ofertar. E muitas das vezes a nossa oração não tem passado do teto, porque nós não temos dado ouvido à tua palavra. E por não dar ouvido à tua palavra, nós temos falado, meu Pai, erroneamente, Senhor. Então nesta manhã caiu por terra. Não é o tanto que eu sei, mas sim o que eu estou praticando diante da tua presença. Pai, não é quando todo mundo está vendo, nós vamos ter crises existenciais, nós vamos ser tentados a fazer coisas. Mas nós temos que sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, Pai. Senhor, que nós possamos permanecer fiéis, firmes diante da tua promessa. E no momento oportuno, Senhor, a última trombeta soará. E nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. Pai, obrigado por esta manhã. Sê conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Atenção para a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um culto, em nome de Jesus. Quem? Nilza, Deus abençoe. Valéria falou que qualquer dia ela ia, né? Mas eu vou com ela também, tomar um café na sua casa e te conhecer, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Que Deus conceda uma terça-feira abençoada e cheia de resposta, de maravilha de Deus para todos nós. Um abraço do pastor Eduardo, um abraço da missionária Valéria e fiquem todos